E aí pessoal, vamos lá, tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Gabinete acusado de desperdiçar mais fundos em contramedidas de vírus. Os planos de gastos do governo para ajudar as empresas que sofrem com a nova pandemia de coronavírus voltaram a ser criticados pelos valores destinados à documentação e pela falta de transparência nos programas. A Constituição exige que todas as despesas do governo obtenham primeiro a aprovação da emenda, no caso do pacote. No entanto, um fundo de reserva de 10 trilhões de ienes, o que dá a bagatela de 92 bilhões de dólares, planejado para o segundo orçamento suplementar, é reconhecida como uma medida para deficiências imprevistas no orçamento, o que significa que pode ser gasto como o gabinete deseja, sem obter aprovação prévia, no caso do pacote. Os parlamentares da oposição disseram que não iriam simplesmente esperar e permitir que o segundo orçamento suplementar passasse sem contestação. Seria um ato de suicídio para as emendas dar ao governo uma carta branca para gastar 10 trilhões de ienes, disse Jun Azumi, presidente do Comitê de Assuntos do Partido Democrático Constitucional do Japão. No caso assim, Comitê dos Assuntos de Pacotes, de emenda, no caso assim, seria de emendas do Partido Democrático. Rapaz, essa tradução tem hora que me mata, hein? Essas deliberações sobre o segundo orçamento suplementar começarão na próxima semana. Outro alvo de crítica durante a deliberação da emenda em 3 de junho foi o programa do governo central para incentivar os consumidores a gastar mais, para ajudar as empresas que foram particularmente afetadas pelos riscos do pedido de ficar em casa para reduzir os riscos de infecções do coronavírus. A campanha Goto, eles colocaram só Goto aqui, mas o nome da campanha é Goto Travel, tá? Que é a campanha do Ministério do Turismo aqui do Japão. Envolve várias medidas, como a emissão de cupons que podem ser usados em destinos turísticos ou restaurantes e o fornecimento de subsídios aos shopping centers, locais para organizar eventos para atrair consumidores. Essa campanha deu o que falar, tá? Porque muita gente saiu a notícia aí, tá? Que pela campanha Go to Travel, o Japão ia pagar metade da passagem, tá? Para poder ir conhecer o Japão. E depois saiu uma outra reportagem, tá? Uma outra viagem, falando que a campanha Go to Travel ia pagar metade da despesa da galera aqui dentro. Meio sem noção, sabendo que o Japão tá ruim das pernas. Mas, como é que se fala assim? Teve gente que publicou, graças a Deus eu não publiquei isso. Mas vamos lá. O custo total da campanha Goto é de 1,7 trilhão de ienes, mas 309,5 bilhões de ienes, ou cerca de 18% do total, foram reservados para lidar com papelada e outros assuntos administrativos das medidas. O ministro do Turismo, Kazuyoshi Akaba, explicou que entre 13% e 23% dos valores das medidas anteriores de apoio ao turismo foram destinados a questões administrativas. No entanto, os programas anteriores de apoio ao turismo eram menores em escala e projetados para áreas específicas, como prefeituras danificadas por desastres naturais. A campanha Goto, no caso Goto Travel, cobrirá toda a nação. Quem quiser ficar a par da campanha Go to Travel para cada estado, para cada parte turística, eu recomendo que abaixem um aplicativo, tá? Eles têm um aplicativo, não está em português, está em inglês, tá? Eles têm já não precisa
ter medo de ler os kanjis, esse tipo de coisa. Tem um aplicativo em inglês, muito bacana por sinal, muito bem feito, tá? Que tem as campanhas dos lugares e os tipos de ajuda, no caso de descontos ou cupom de descontos que tem para cada região, tá? E nesse aplicativo também fala sobre as partes turísticas do Japão, de cada parte, os eventos. É bacana, é bonito, assim, o aplicativo em si. Desde 26 de maio, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria aceita pedidos do setor privado para lidar com os procedimentos administrativos da campanha Gotô. O prazo para apresentação de candidaturas é 8 de junho, mas o Ministério permanece vago sobre como os 309,5 bilhões de ienes serão usados. Os parlamentares da oposição disseram que as despesas administrativas devem ser fortemente reduzidas para que mais dinheiro possa chegar às empresas do setor de turismo que enfrentam sérias dificuldades na pandemia de coronavírus. Isso é fato, porque quebrou muitas pernas. Satoshi Arai, do CDP, sugeriu que os fundos do governo central fossem distribuídos aos governos das prefeituras, que forneceriam dinheiro às associações e câmaras do comércio locais, que teriam melhor compreensão de onde o apoio é mais necessário. Só que politicamente falando, isso não é atrativo. É aquela velha história, né? Vamos fazer obras faraônicas para todo mundo ver que nós fizemos aquilo. Simples assim. Politicagem, meio de campanha, né? Não tem jeito. Um funcionário do Ministério da Economia explicou por que uma quantidade tão grande é necessária para lidar com questões administrativas. O funcionário disse que são necessários relatórios sobre como os fundos são usados, os call centers devem ser configurados para lidar com consultas de empresas e consumidores interessados nos programas e é necessário publicidade para a campanha. Olha, no caso da publicidade aqui no Japão, os caras fazem uns vídeos assim muito bacanas, muito bem feitos. Artisticamente falando, é muito bacana. Pra mim, tá? Eu gosto muito de assistir. Porque assim, as propagandas dos caras, porque é muito bem feito. Não é aquelas coisas espalhafatosas, nem nada assim. Mas é gosto, né? O funcionário também citou despesas com o pessoal e a criação de novos sistemas de computador para o programa. Aí, no caso, criar novos sistemas, aí, como é que se fala assim? E já entra em aspas, né? No entanto, o Ministério não forneceu um detalhamento detalhado para cada uma dessas áreas de despesas. Mais perguntas foram levantadas, né, sobre a emenda, sobre o Service Design Engineering Council, que foi encomendado pelo governo para lidar com a papelada do programa de subsídios para pequenas empresas. O Conselho, né, está recebendo 76,9 bilhões de ienes pelo trabalho, mas virou e terceirizou o trabalho por 74,9 bilhões de ienes para uma gigante da publicidade, Dentsu, uma das empresas envolvidas no estabelecimento do Conselho em 2016. Acontece agora que o Conselho nunca divulgou uma demonstração financeira anual, conforme exigido por lei. Os legisladores da oposição que tentaram descobrir que o Conselho realmente fez disseram que as visitas aos escritórios de Tóquio não levaram a nada, porque ninguém estava disponível para responder perguntas. Alimentando as críticas da oposição, a admissão do Ministério da Economia de que estava considerando pagar ao Conselho cerca de 85 bilhões de ienes para lidar com a papelada adicional das medidas incluídas no segundo orçamento suplementar. O fundo de reserva de 10 trilhões de ienes no orçamento extra será superior aos 1,5 trilhões de ienes reservados para o fundo de reserva no primeiro orçamento suplementar aprovado no final de abril.
Até agora, o maior número, até agora, o maior total para o fundo de reserva ao longo de um ano foi de aproximadamente 2 trilhões de ienes, reservados para o ano fiscal de 2011, quando o país estava sofrendo o grande terremoto no leste do Japão, tsunami e desastre nuclear. Então todo mundo lembra, né? Quando deu aquela nhaca toda no Japão, que veio aquele tsunami, deu aquele terremoto, aí arregaçou lá para cima, lá a parte de Fukushima. Na época foi considerado o maior pacote, aproximadamente 2 trilhões. Agora tem um de 10 trilhões. Então já viu. Então por isso que a galera tá metendo o dedo. Vocês estão gastando dinheiro à toa. Prova para nós que não está. Aí é que tá, né? Mas por isso que eu gosto do Japão, por causa disso também. Os caras também caem matando também. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.